Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E hoje nós vamos debater o tema Como Educar. Início do ano, início de semestre letivo, então vamos debater esse tema. Estamos hoje aqui com duas convidadas e vamos ver aí a cartela preparada pela nossa produção para apresentá-las. Daniela Rodrigues de Souza é professora da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás, possui mestrado em Educação pela USP, cursando doutorado em Educação pela PUC Goiás, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a relação entre as tecnologias e a educação, integrante do Programa Em Nome da Vida e Programa de Extensão da SEDEX da PUC Goiás. Foi diretora na Escola Recriarte e Centro Educacional São Francisco. Rosemary Almas de Carvalho é graduada em Pedagogia pela Universidade Gama Filho, mestre em Educação pela PUC Goiás, professora da disciplina Educação e Comunicação e Mídia da PUC Goiás, está à frente da Coordenação de Educação à Distância da PUC Goiás, integra como vice-líder o Grupo de Pesquisa, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as relações entre as tecnologias e a educação, certificado pelo IFG. Isso, estamos aqui com a professora Rose Almas, né, professora, pedagoga, dirige aí o nosso Centro de Educação à Distância, né? Isso. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda. Boa noite, professor Daniel. Também a professora Daniela Souza, né, professora da Escola de Formação de Professores da PUC Goiás. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Então, vamos ver agora uma matéria preparada aí pela nossa produtora executiva, né, a Claudiane Rodrigues, uma matéria que ela apresentou sobre o tema. Roda a matéria. A missão de educar acompanha a evolução dos paradigmas, conceitos que se transformam em atitude. Na sala de aula, o professor tem que lidar com identidades diferentes e, por vezes, irreverentes. Ao longo dos anos, são apresentados novos modelos pedagógicos. O professor tem que ser inovador, despertar o interesse para o conhecimento daqueles alunos que têm à disposição o mundo nas mãos. Como educar é uma reflexão ampla. Muitos pais terceirizam 100% essa missão. A inversão de papéis é cada vez mais constante. Em uma sociedade sem limites, a conquista está no básico, na educação. Ok, matéria aí muito bem preparada e vamos então debater esse tema. Mas eu antes queria, né, que você também nos acompanhasse pelas redes sociais. Nós estamos presentes também no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no canal da PUC TV no YouTube. Você pode rever esse programa lá e os outros programas que também estão disponíveis. Não deixe de nos acompanhar, curtir, mandar sua mensagem, que vamos ler e responder com a maior alegria do mundo, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos começar aqui com a professora Daniela Souza. Professora, como é que é o trabalho de educar? É um trabalho difícil? É um trabalho prazeroso? É um trabalho ingrato? Como é que a senhora, você, desculpa, muito jovem, classificaria ou qualificaria o trabalho do professor? Olha, ele é um trabalho prazeroso, por vezes difícil, mas eu não acredito que ingrato, não. Nós conseguimos ter bons resultados com o esforço que a gente faz e eu acho que é um bom trabalho. Eu sou professora na Escola de Formação de Professores, fiz pedagogia e eu sou uma pessoa que estimula a formação de novos professores. Eu sempre chamo a meninada, vamos fazer curso de licenciatura, porque ser professor é muito bom. Quando o Pelé era ministro do esporte, ele fez uma pesquisa no Brasil sobre o jogador de futebol, que muita gente quer ser jogador de futebol porque ganha bem. E ele descobriu que professor de futebol, em média, ganha menos do que professor no Brasil, bem menos. A senhora sabia dessa pesquisa? Não, não sabia. Foi pesquisa realizada pelo Pelé, quando ele era ministro do esporte. Então, ser professor não é coisa tão ruim, porque tem jogador que ganha muito bem. É claro que a gente nunca tem um professor que ganha como o Neymar, né? Mas, em compensação, não tem professor que ganha tão ruim como muitos jogadores que vivem subempregados aí até, né? Aí o sentido, né, da profissão. Uma profissão que tem um sentido muito nobre e é muito gratificante. Sim. Professora Rose Almas,
Sim. Rose Almas Carvalho, Almas de Carvalho. Isso. Eu não sei como é que pode ter Almas de Carvalho. A professora Rose Almas. Então, professora, a senhora trabalha com educação à distância. Sim. A educação à distância hoje é uma realidade no Brasil ou ela está incipiente ainda? É uma realidade no Brasil. O Censo da Educação Superior demonstra, através dos seus dados, que há um crescimento significativo nas matrículas de graduação, né, na modalidade de educação à distância. É uma realidade que as instituições de ensino superior têm que analisar e trabalhar nesse sentido. Em todos os níveis tem educação à distância? Tem. Desde do ensino fundamental até o superior tem educação à distância? Sim, do ensino fundamental tem uma legislação específica, né, do ensino médio também tem as particularidades, e na educação superior, tem em todos os níveis. Inclusive no ensino regular, não é só supletivo, não? Não, no ensino regular. Ensino regular. Ok, quem é mais preparado hoje para fazer educação à distância, o aluno ou o professor? Eu acho que nenhum dos dois. É um processo de aprendizado, né? Tanto para o aluno quanto para o professor. Para o aluno, porque ele tem que ter desenvolvido uma autonomia intelectual, isto é, uma autonomia de estudar e aprender sozinho, né? Nossos estudantes têm o costume, têm o comportamento de estar em sala de aula e achar que estar em sala de aula está estudando, né? Se você pergunta ao aluno, você estuda? Sim, eu vou às aulas, mas ir às aulas não quer dizer que esteja estudando, né? Então tem essa cultura do estudante brasileiro, né? E o professor, porque a educação à distância, ele vai estar utilizando as tecnologias na mediação pedagógica. Então, é um aprendizado tanto para o aluno quanto para o professor. Ok. Professora Daniela, as novas tecnologias que ela tocou aqui, né? Certamente esse tema, novas tecnologias, vai entrecruzar a nossa conversa aqui até o final do programa. Para a educação presencial, as novas tecnologias, o que são as novas tecnologias? São os equipamentos, digamos, de comunicação hoje, celulares, tablets, notebook, computadores e tudo que eles permitem que eu acesse a internet, as redes sociais e tal. No ensino presencial, essas novas tecnologias são hoje essenciais, ajudam ou elas atrapalham? Olha, veja bem, as novas tecnologias são ferramentas, assim como são o lápis, o caderno, o livro, né? Quando a gente diz novas tecnologias, muitas vezes a gente pensa depois da internet, né? Depois da rede de comunicação, mas nós temos que pensar que o professor sempre lidou com tecnologias. Hoje nós temos tecnologias diferentes, né? Mas o que faz a diferença não é a ferramenta em si, é o uso que se faz dela. Né? Então, quando a gente pensa num aparato tecnológico, nós temos que pensar na sua dimensão técnica e na sua dimensão simbólica. Pois é, porque, na verdade, quando a gente fala novas tecnologias, nós estamos falando das tecnologias eletrônicas, isso, né? Porque, óbvio, que o quadro negro, até o cartaz que se usava antes, né? Eram tecnologias também, são tecnologias também. O cartaz, o quadro, a lousa branca, que usa pincel e tal, também isso é tecnologia. Mas as tecnologias eletrônicas, que permitem assim, uma agilidade muito grande na informação, elas têm uma vantagem em relação às outras mídias, como o livro, por exemplo, que as informações ficam ali gravadas e não tem jeito de alterar, né? Por exemplo, muitos livros de geografia ainda trazem a Inglaterra pertencendo à União Europeia, e ela já não é mais da União Europeia. Enquanto que as redes sociais já imediatamente informam isso. Então, estudar, por exemplo, geografia usando mapas digitais, a capacidade de a informação, a possibilidade da informação estar atualizada é muito maior do que usar um mapa impresso. Depende de como é que você vai encontrar esse mapa. Porque nós temos a internet, que tem disponível muita informação, e você perguntou se isso é benefício ou é prejuízo para a educação presencial. Depende do uso que se faz, depende da orientação que o aluno tem, depende da supervisão que ele tem, porque ao mesmo tempo que ele pode encontrar um mapa mais atualizado, ele pode encontrar um mapa errado, porque hoje a internet aceita tudo. Então nós temos, eu acho que ela pode trazer benefício se for bem utilizada, né? Se tiver uma orientação correta
e principalmente se ela possibilitar, né, novos fluxos comunicacionais, se a gente pensar a partir da teoria da aprendizagem que sustenta esse uso, né, se for a teoria de aprendizagem que está de acordo com o que aquele professor acredita ou aquela instituição acredita, porque nós podemos usar hoje a tecnologia da mesma forma que a gente usava o livro didático. Sim. Como um conteúdo estático. Do mesmo modo que não era qualquer livro, né, ou não é qualquer livro que serve para a sala de aula. Porque tem livro bem produzido, bem pesquisado, bem fundamentado, e tem livro de qualquer jeito. Assim também as novas tecnologias fornecem conteúdo de qualquer jeito. E a escola é importante nesse sentido, de orientar o aluno, dirigir o aluno para os conteúdos melhores. Eu acho que o importante é o professor ter a clareza de qual o objetivo de estar usando uma tecnologia A, B, C ou D. Ele escolheu aquela tecnologia por quê? Qual a finalidade de uso daquela tecnologia? Qual o objetivo? Ele quer atingir que fim utilizando aquela tecnologia? Acho que isso é que é importante. O professor, na verdade, ele deve estar então preparado para saber escolher devidamente o conteúdo usando as tecnologias eletrônicas. Porque antes também já era assim, né? É o professor que escolhia o livro também. Isso. Então hoje é o professor o aluno que chega na escola, ele chega com a imensidão de conteúdos disponíveis e ele não vai saber qual é o melhor para uma boa formação, não é isso? Isso mesmo. E pensar que a tecnologia ela tem uma característica que é de fundamental importância, ela é flexível. O que isso quer dizer, né? Não é a tecnologia por si só que vai levar a novidade para a educação, né? Ela é flexível. Se ela é flexível, ela atende a qualquer abordagem pedagógica, seja da mais tradicional a mais progressista, construtivista. Então, o uso dela vai ser adaptado à abordagem.